Hoje eu vou falar para você, a minha pregação é sobre um tema bem diferente. Um tema que você não está acostumado, um tema bem novo. Eu vou pregar sobre graça. E eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse comigo essa confissão de fé mais uma vez. Diga: nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida, e eu não sairei desse lugar do mesmo jeito que eu entrei. Eu sairei transformado, abençoado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Você pode dizer amém a isso e dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por causa disso. Na verdade, você sabe disso, eu tenho falado sobre exatamente o objetivo, né, da gente pregar a palavra, de alguém subir aqui e pregar a palavra de Deus para você, é que você, nós que estamos ouvindo, porque em primeiro lugar eu estou pregando para mim, não estou nem pregando primeiramente para você. E eu ouço aquilo que eu prego para colocar em prática, porque se você ouve uma palavra que te instrui, que te ensina, que te faz mais conhecedor da geografia bíblica, da história da igreja, do grego, do hebraico, mas você não sai mais semelhante a Jesus, o que foi pregado para você não foi o Evangelho. E nós chegamos aqui para ouvir o Evangelho, as boas novas a respeito de Jesus, para revelar Jesus. Não é para que o pastor mostre o quanto ele conhece, quanta cultura ele tem, geral, cultura bíblica. Não, isso tudo pode ser até um excelente auxílio, um excelente apoio, mas o objetivo número 1 é revelar Jesus, é exaltar Jesus, é nos levar a sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. E o título dessa mensagem que eu quero ministrar para você, aliás, vai ser uma mensagem em 2 partes, hoje e domingo que vem, é a liberdade da graça. A liberdade da graça. Você pode levantar sua mão e dar falar em alto e bom som, dizendo: em Cristo eu sou livre. Gente, a coisa mais triste que pode haver é alguém que foi livre, liberto, se permitir ser novamente colocado debaixo de um jugo de escravidão. Você e eu fomos livres, e fomos livres por Jesus, pelo sangue da cruz, e somos mantidos livres pela palavra. O que nos mantém livres é a palavra, e nós precisamos da palavra sendo trazida ao nosso coração, esclarecida na nossa mente, para que nós não sejamos levados novamente de maneira astuciosa pelo inimigo. Ele vem de uma maneira astuta, muitas vezes de uma forma subliminar, de uma forma bem disfarçada, para nos levar de volta para a escravidão. E ele usa homens e igrejas para isso, ele usa a religiosidade para isso. E quando nós somos arrastados de volta, muitas vezes, eu já conversei com pessoas, eu me lembro que eu telefonei uma vez para uma pessoa que serviu durante muito tempo conosco aqui, e por motivos os mais bobos possíveis, resolveu migrar para um outro lugar, e eu disse para essa pessoa: cara, você vai trocar a genuína palavra, o alimento que você tem recebido, por palha. E ele disse: pastor, eu sei que eu vou comer palha, eu sei que eu vou me alimentar de palha, mas eu estou indo. Eu falei: caramba, esse é o pior tipo de escravo que pode existir. É o escravo que é escravo por opção. Mas em Cristo nós somos livres. E o que nos mantém livres é a palavra. Sabe que a graça tem se tornado hoje um assunto polêmico nas igrejas. Incrível. Mas isso não é exatamente uma novidade, porque no tempo de Paulo também foi assim. Foi a mesma coisa. Na verdade, foi justamente essa polêmica que gerou a necessidade de serem escritas as epístolas do Novo Testamento. As epístolas só foram escritas porque começaram a criar polêmica e confusão em cima daquilo que Paulo ensinava sobre a fé e a graça.
Começaram a invadir as igrejas, dizendo, não, a graça pode ser muito interessante, muito bonitinho, muito legal, a fé pode ser uma coisa muito bacana, mas você precisa de mais alguma coisa. É Jesus plus something. É Jesus mais alguma coisa. Não, tudo que eu e você precisamos é de Jesus. Nós não precisamos de algo além, algo a mais. Sabe, livros têm sido escritos por autores que infelizmente pouco ou muitas vezes mesmo nada conhecem sobre aquilo, o que se ensina nas igrejas que anunciam a genuína graça. Não conhecem o que nós falamos e escrevem contra aquilo que eles nem sabem que na verdade nós falamos. E eles vão tentar mostrar para as pessoas um conjunto de coisas que eles dizem que nós dizemos e que eles classificam como heresias. Gente, olha só que coisa mais diabólica mesmo. Eu não sou um calvinista, mas eu não acho que quem é calvinista é herege. Você está entendendo? Eu entendo que quem é calvinista tem um ponto de vista de uma interpretação, às vezes, um pouco diferente de certas coisas, que não batem com aquilo que eu entendo. Eu entendo certos aspectos ali de um modo bastante diferente. Mas, e você poderia citar várias outras linhas de interpretação teológica. O pastor Fragale, ele é arminianista. Eu não sei nem o que é isso, esse negócio de arminianismo. Eu não sou um arminianista. Mas eu não considero que quem é arminianista é um herege. Mas quando nós falamos sobre graça, com essa turma que abraça certos conceitos e linhas teológicas, eles não acham que nós temos apenas um ponto de vista diferente. Eles acham que nós somos hereges. E aí vem com uma marreta para bater em cima daquilo que a gente pensa, em cima daquilo que a gente fala. E muitas vezes o que a gente pode observar é que esses críticos da graça fazem as suas críticas com base em sentimentos que são sentimentos nefastos, tipo inveja, ciúme, medo de perder público, de perder receita, de perder prestígio. Mas acima de tudo, a crítica é feita em cima de um problema sério chamado ignorância. E quando eu falo para você de ignorância, eu não estou usando ignorância como um termo pejorativo, mas apenas com o sentido real da palavra, que é alguém que ignora, alguém que desconhece, que não sabe de fato o que a gente fala, que não sabe de fato o que a gente ensina, que não sabe de fato o que você tem ouvido, mas critica sem saber. Ou seja, na verdade, não existe nada de nobre nessa pseudo-defesa da sã doutrina, como costumam dizer. A pergunta que eu preciso fazer para você e para quem está ouvindo a gente pela internet, ou que vai assistir esse vídeo depois, esse culto gravado, o que é realmente, afinal de contas, a graça? Que tipo de liberdade a graça nos oferece? A gente precisa fazer essa pergunta e responder a essa pergunta. Que tipo de mudança a graça provoca na nossa vida, ou será que realmente não há mudança nenhuma na vida daquele que é alcançado por essa mensagem? Para responder essas questões, eu vou começar por Gálatas 5:1. Paulo afirmando para nós que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Então eu levantei 6 pontos. E na verdade nós vamos falar sobre 3 pontos hoje, 3 da semana que vem. Depois a gente vem com mensagem de Natal, Ano Novo. Mas a gente vai fechar esse ciclo de 2023 com esses 6 pontos sobre a liberdade que existe na graça. O que é a genuína liberdade e o que não é a liberdade. O que é e o que não é. São 6 pontos para nós entendermos o que é e o que não é. Primeiro ponto, a graça, ela te faz inteiramente livre das demandas da lei. É isso que é difícil muitas vezes de certos teólogos, pastores e pregadores entenderem, que nós estamos vivendo numa outra aliança, uma nova aliança e não na antiga. A antiga aliança, ela tinha como base a lei. A nova aliança tem como base a graça.
E a graça, ela te livra das demandas da lei. E parece que as pessoas não refletem o quão complicado é viver debaixo das demandas da lei. Quando a Bíblia diz que nós somos livres, que nós somos libertos, muita gente logo imagina que isso se refere ao inferno, ao diabo, aos demônios, e param aí. Ah não, nós somos livres. Livres do quê? Do diabo, de Satanás, do vermelhinho. Não sei por que botaram o diabo como vermelhinho. Não sei porque atribuiu essa coisa ao diabo, porque na Bíblia não diz que ele é vermelho, mas saíram com essa, né? Vermelhinho. Para mim ele é o sem assunto. Mas será que a graça, primeiramente, antes de mais nada, é isso que a Bíblia diz? E eu vou afirmar para você que não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia, quando coloca sobre a nossa liberdade, em primeiro lugar, claro, nós também fomos livres da opressão do inferno, do diabo e dos demônios. Mas em primeiro lugar, quando Paulo se refere à nossa libertação, é libertação das demandas da lei. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós somos livres das demandas da lei. Paulo fala sobre essa libertação, e ele se refere primariamente à questão da lei que nos aprisionava num sistema desesperador de mandamentos e regras, de obrigações e meritocracia, que eram impossíveis de serem cumpridos. E o pior, esse sistema fez o homem desenvolver aquilo que nós conhecemos como legalismo, gerado a partir de tentativas de interpretar os mandamentos, gerando novos mandamentos, gerando novas regras, além de cobranças que geram medo, que geram culpa, coisa que perdura até os dias de hoje. É incrível, é incrível. E eu até entendo quando alguém tenta manter a igreja debaixo de medo e culpa. Teve um pessoal, um pastor que eu, não um pastor, mas um rapaz que eu conheço, que é um autor, que ele é, assim, mergulhado na graça. E ele conhece uma série de pastores. E ele disse que, reunido com esses pastores, os pastores disseram, não, o pastor Fragale, ele fala sobre nós sermos livres para ofertar, para dizimar, que ninguém é prisioneiro disso, que ninguém é obrigado a ofertar, que ninguém é obrigado a dizimar. Mas ele fala isso hoje porque a Nova é uma igreja estruturada. Nós estamos começando, a igreja ainda é pequena, então a gente não pode falar isso, porque senão, já viu. E eu disse, gente, quer dizer que eles pretendem manter o povo debaixo de um cabresto, obrigando o povo a dizimar e ofertar por medo, até o dia que a igreja estiver estruturada. No dia que a igreja estiver estruturada, aí eles mudam o linguajar. Gente, a nossa linguagem sempre foi essa. A nossa linguagem sempre foi essa. Nós não começamos de um jeito dizendo, olha, se você não dizimar, o inferno te aguarda. Se você não ofertar, na porta da sua casa você não vê, mas tem um capeta com um tridente esperando por você. E amanhã você sofrerá as consequências de você não ofertar. E eu vi, alguém mandou para mim um vídeo de pastores, assim uma sequência de pastores conhecidos, dizendo, se você não é dizimista, você vai para o inferno. Se Deus chamou você para ser um colaborador aqui e ofertar e tal, você não oferta, você vai para o inferno. Nós nunca usamos desses argumentos porque nós entendemos que em Cristo você é livre. Na antiga aliança você dizimava, você ofertava por obrigatoriedade, era algo compulsório, e se você não fizesse isso, você estava debaixo de maldição. Na nova aliança há uma mudança completamente diferente. Hoje nós somos absolutamente livres. Amém, gente? Veja bem o seguinte, a realidade da essência da lei, a razão da sua existência, os seus efeitos e consequências só vieram à tona quando Paulo recebeu uma revelação do próprio Senhor Jesus. Até então, ninguém tinha uma perspectiva real da lei. Pelo contrário, as pessoas achavam que a lei era a fonte de onde viria a santidade perfeita. Até Paulo receber de Jesus e revelar para a igreja o que era realmente a essência da lei.
O que ela provocava, qual o seu objetivo, qual a realidade da sua existência. Até Paulo trazer essa revelação, as pessoas achavam que a real santidade viria da lei. Mas olha só o que Paulo diz para nós agora, o apóstolo Paulo diz para nós agora, em 1 Coríntios 15, nos versículos 56 e 57. Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero mostrar para você uma outra versão. Eu gosto de achar versões diferentes, porque às vezes com um linguajar diferente você consegue enxergar o versículo de uma forma mais ampla. E essa versão aqui você talvez não conheça. Essa que a gente vai projetar aqui, você talvez não conheça, que não é a NVI, não é a Nova Versão Transformadora, é a versão VF. Quem conhece essa versão aqui? É a versão fragaliana. Eu peguei várias outras versões e compactei numa só. E se você ler esse versículo aqui em várias versões, você vai entender isso aqui. O ferrão desse escorpião da morte é o pecado. E o veneno que dá força a esse ferrão mortal é a lei. Você está entendendo que Paulo está falando da lei como se ela fosse um escorpião com um ferrão mortal? Mas ele diz, o veneno que tem nesse ferrão é a lei. Porém, nós damos graças a Deus que nos dá o antídoto e a vitória sobre o pecado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a dizer que, na verdade, o que dá força ao pecado não é o que dá força à santidade, como as pessoas imaginavam e pensavam. A lei dá força à santidade. Não, a lei dá força ao pecado. Ela revela o pecado, ela mostra a insuficiência do homem, ela mostra a falta de condição do homem, na sua própria força, chegar à santidade. E ela revela, na verdade, o quão insuficiente o homem é. Então Paulo agora está dizendo para nós que o veneno que dá força ao pecado, o pecado mata, não porque ele é pecado, mas porque a lei torna o pecado venenoso e mortal. E agora ele diz que em Cristo nós temos a solução, a resposta, o antídoto. E quando você abraça a causa de Cristo e abandona e deixa a lei da antiga aliança para abraçar agora a lei do Espírito e da vida, que é o que Paulo fala em Romanos 8, e você entende que agora, dentro da nova aliança, nós não temos mais 613 mandamentos, mas apenas 2, que o apóstolo João nos revela na sua primeira epístola, dizendo, agora nós temos um novo mandamento, a nova lei, a lei do Espírito da vida, a lei da nova aliança, que é crer e amar. Se você crê e ama, você está cumprindo toda a lei. E você não precisa mais gravar 613 mandamentos, porque você foi livre e liberto da opressão da lei. Alguém diga amém a isso aí. 2 Coríntios 3 é outra passagem que vira e mexe a gente aborda para mostrar a realidade do que é a lei. Paulo agora nos diz a partir da metade do versículo 5. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de Deus. Deixa eu ler isso aqui junto com você mais uma vez. O único poder que nós possuímos e todo o êxito que nós obtemos na vida vem do nosso Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá vida. Entretanto, aquele velho sistema de lei, gravado com letras em pedras, que terminava em morte, veio com tal glória,
que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar agora uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. Que plano é esse que justifica os homens perante Deus? É o plano da vinda de Jesus, pagando o preço, cumprindo a lei e nos justificando diante de Deus mediante o seu sangue. Estabelecendo na nossa vida uma nova aliança. Se houve glória na antiga aliança, Paulo está dizendo, muito mais glória pode ser esperado na nova aliança. A segunda coisa que a gente precisa entender a respeito da liberdade que nós temos em Cristo, da liberdade que a graça nos traz, é que a graça te faz inteiramente livre de todo o poder do inferno. Agora sim, depois de entendermos que nós somos livres das demandas da lei, agora eu posso entender que eu sou livre de toda a opressão, de todo o poder do inferno. A libertação de todo o poder do inferno é uma consequência da obra de Jesus em cumprir a lei e nos libertar do jugo da lei, cravando na cruz o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Com isso, ele despojou o inferno de todas as armas que ele possuía, dessa arma mais terrível que ele possuía, que era exatamente a lei. A lei não foi criada pelo diabo, a lei não era diabólica, mas o diabo sempre usou a lei e continua usando a lei para trazer culpa, condenação e até mesmo morte no meio do povo de Deus. A lei é santa, mas ela não provoca santidade. Ela é perfeita, mas ela não gera perfeição. Ela é algo que vem de Deus, mas ela é muito bem usada nas mãos de Satanás. Mas Jesus, ele despojou o inferno dessa arma mais terrível. Veja bem o seguinte, a graça, ela não te livra da possibilidade do inimigo te atacar. A graça não te livra dessa possibilidade do inimigo tentar te atacar, mas ela te garante que tanto o diabo quanto todas as hostes do inferno, os demônios, principados, potestades, já foram derrotados por Jesus na cruz do Calvário. E essa vitória te pertence por direito de filiação. Aleluia! Gente, houve um período do tempo da história da igreja recente em que muitos pastores entenderam que esses principados e potestades não foram plenamente derrotados na cruz do Calvário. Então nós temos que fazer alguma coisa, porque Jesus não conseguiu. Então tem cidades que estão debaixo da autoridade de principados e potestades. E quem é que vai libertar essas cidades dessa opressão? Somos nós. De que maneira? Com oração, jejum, óleo ungido. Eu conheci pastores que alugaram helicóptero para levar um balde cheio de azeite, com um pincel, mergulhando no azeite e salpicando aqui para baixo, para ungir o Rio de Janeiro contra o principado do Rio de Janeiro. Gente, se Jesus na cruz do Calvário não derrotou o principado do Rio de Janeiro, não vai ser o azeite no balde do pastor que vai fazer isso. Porque não tem azeite no mundo que seja mais poderoso que o sangue de Jesus. Não tem lugar nenhum na Bíblia em que mostre Paulo dizendo, olha, estou indo para a cidade de Éfeso, mas sei que tem um principado poderoso lá. Então, antes de ir, eu vou escolher para achar um monte, uma montanha, um monte, um morro qualquer, perto de Éfeso, para subir, porque tem que ser nas alturas, que esses principados estão nas alturas. Então, tem que subir num morro, tem que subir num prédio de 20 andares, para lá repreender o principado. Gente, Paulo nunca fez essa oração. Ele ia na coragem, na convicção de que Jesus já fez a obra. Que os demônios podem pular,
se manifestar, fazer um salseiro danado, mas eles não podem impedir o avanço do evangelho, a não ser que nós demos ao diabo de volta a autoridade que ele já perdeu. E a igreja que acaba dando ao diabo a autoridade que ele já perdeu. Porque o inimigo é muito poderoso. Cuidado. Você não pode escutar um disco qualquer, com uma música que não seja uma música gospel, que alguém já vai ter um espírito de porco, chato, da gota, para dizer, cuidado, essa música vai trazer demônios para dentro da sua casa. Gente, na minha casa tem disco dos Beatles, tem disco de James Taylor, LP, eu estou comprando tudo de novo. Agora está difícil, eu tinha tanto LP, dei tudo, joguei fora aquele troço, porque eles disseram, o negócio agora é CD. Aí agora disseram assim, não, CD não tem a fidelidade do LP. Falaram, desgraçado, me fez jogar fora os LP, agora eu tenho que jogar fora os CDs, para comprar de volta os LP. Lá em casa tem LP de Beatles, James Taylor, Pink Floyd, e eu escuto aquele troço. E não tem demônio que entra pela janela, por fresta, por lugar nenhum. Pastor, cuidado, o senhor está dando brecha. A brecha que está dando é sua avó. Presta atenção no serviço, gente. Se Jesus já não nos libertou a perfeita liberdade, você consegue entender que fora de Cristo não existe música santa? Não adianta o cara dizer assim, não, essa música é do diabo. Então qual é a música de Deus? Não, essa música quando Roberto Carlos canta é de Deus. Quando Chitãozinho Chororó canta é de Deus. Mas se for Pink Floyd, sei lá o que, é do diabo. Gente, nesse espectro todo, de Roberto Carlos a Pink Floyd, está tudo nas mãos do capeta. Então se você agora não vai olhar e entender, gente, nosso papel como cristãos é ir ao mundo para anunciar a redenção que há em Cristo Jesus, e não para alertar o mundo de cuidado com o diabo. Você está entendendo? A mensagem de Jesus nunca foi cuidado com o diabo. A mensagem de Jesus sempre foi, olhe para mim, tire os olhos do diabo. Mas o diabo é poderoso, mas o poder de Jesus é maior. Mas o demônio, não sei das quantas, mas o poder de Jesus é maior. Mas o principado, mas Jesus já derrotou. Então você não tem que ter medo de demônio. Pastor, eu já estive numa igreja, manifestou um demônio do meu lado, eu até saí de perto. Sai dele e não vem para mim, sai dele e não vem para mim. Não vai vir para você. Você já foi liberto. Você já foi liberto. Gente, há anos atrás, a gente ainda era muito novo na fé. Nós tínhamos uma igreja que na época começou com essa história de expulsar demônio. A gente ia, eu e mais uma meia dúzia de 3 ou 4. A gente ia lá no subúrbio, a gente ia, culto de sexta-feira, meia-noite, que era o horário que os pastores daquela igreja diziam que os demônios estavam em alta atividade. E aí a igreja lotada. Quando o pastor começava a orar, metade da igreja caía endemoniada. Você não podia ficar esperando vir pastor, obreiro, diácono, o que for. Você tinha que ajudar a expulsar, que senão aquele pessoal ia ficar manifestando demônio lá até hoje. Que era muita gente. A gente olhava e dizia assim, cara, eu não posso ficar com medo agora de expulsar demônio. Porque caiu aqui do meu lado. Está fazendo uma careta danada. Todo torcido lá, o que eu vou fazer? Chama o diácono? Não tem diácono. Chama o obreiro? Não tem obreiro. Vai você mesmo aí, meu filho, expulsa aí. Sai em nome de Jesus. Isso saía. Por quê? Porque o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Você não tem que ter medo de demônio, não. Pastor, mas eu já passei lá no centro da cidade, eu passei numa casa que vendia uns produtos lá, tinha até um diabo desse tamanho na porta, assim, ó. Com tridente, cartola, chifre, e eu passei e me deu uma dor de cabeça. Quem tem que sentir dor de cabeça é o diabo, não é você não. Você quando passa, quem tem que sofrer dor de cabeça é o diabo, não é você. Se você resiste ao ataque do inimigo, ele foge de você apavorado e derrotado. Eu gosto dessas histórias. Eu ouvi uma vez um relato num livro de um evangelista que a gente sempre se refere a ele, do século retrasado, Smith Wigglesworth. Tem que treinar para falar esse nome, senão dá nó na língua, né? Smith Wigglesworth. E contam, num livro lá falando sobre a vida dele, que um dia ele acordou sentindo uma opressão violenta. E quando ele olhou no pé da cama, ele teve uma visão espiritual e ele viu que havia um demônio. Ele viu um demônio.
no pé da cama. Ele olhou e falou: ah, é você? Estou pensando que era uma coisa importante. Se virou para o lado e voltou a dormir. Você está entendendo que essa tem que ser a nossa posição? De desprezar o diabo e não ficar dando canja para ele. De desprezar e saber: você, Satanás, já foi derrotado. Você está tentando oprimir a minha casa, a minha família com enfermidade, com problema financeiro, ou seja lá o que for, mas eu te resisto em nome de Jesus, e quando você resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Porque ele sabe que se você sabe que ele foi derrotado, ele tem que fugir. Colossenses 2, de 8 a 15, diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando não alguns, mas perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a própria lei, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você está entendendo que esse texto aqui, Paulo está dizendo que Jesus, na cruz do Calvário, ele cravou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a própria lei, e com isso ele despojou os principados e potestades de uma ferramenta, de uma arma poderosa que eles tinham, que era a própria lei, para trazer sobre mim, sobre você, acusação e condenação. E que em Cristo nós somos absolutamente livres, porque Jesus triunfou desses principados e potestades na cruz. Amém, gente? Você pode levantar uma das suas mãos e mais uma vez dizer isso: em Cristo eu sou absolutamente livre. Você não pode aceitar mais sobre a sua vida jugo de escravidão. Você não pode tolerar mais sobre a sua vida jugo de enfermidade, jugo de pobreza, de miséria, de escassez. Você não pode aceitar. Você tem que rejeitar isso em nome de Jesus. Usar a sua fé, dizer: eu creio. Mas você precisa ter perseverança e manter firme essa confissão de fé, e não abrir mão dessa confissão de fé, ainda que na primeira semana não haja resultados, ainda que na segunda semana nada se manifeste, na terceira semana, na quarta, mas permaneça firme, porque a tua vitória vai chegar. Não abra mão, não duvide, não questione, não dê ouvidos a qualquer outro tipo de coisa, simplesmente se mantenha crendo: eu sou absolutamente livre, e eu não vou tolerar jugo do inferno sobre a minha vida. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar para a lei, eu vou continuar firme na graça, na fé, e eu sei que o meu Pai, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu sei que o meu Deus em riqueza, que somente Ele possui, Ele pode, Ele quer, e Ele vai suprir as minhas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. Ele vai suprir, porque Ele é o meu pastor, e nada, seja físico, emocional, espiritual, visível ou invisível, nada me faltará. Aleluia! Uau! Gente, como o diabo às vezes é sutil. Eu me lembro que eu vi há um tempo atrás um trechinho no Instagram. Um cara jovem, não sei se ele é pastor,
não sei se ele é, não sei o que ele é, um garoto. Ele dizendo, e se eu disser para você que o versículo mais conhecido da Bíblia foi traduzido errado? Não é o Senhor e o meu pastor e nada me faltará. E aí ele recorreu ao hebraico, dizendo que a palavra que tem ali no hebraico não significa nada, mas significa que Ele não nos faltará. Eu ouvi aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, o cara não tem vergonha nem medo de expor a ignorância dele em público, para um público gigantesco. Devia ficar com vergonha de fazer isso, mas não tem vergonha. E aí vai e diz um absurdo desse, uma estupidez dessa. Por quê? Porque a palavra que aparece no hebraico é uma negativa. Lo, é uma negativa. Pode ser traduzido como nada, nunca, ninguém, não. Pode ser traduzido por um monte de jeito. Então, se o camarada só pegar o versículo 1 do Salmo 23, sem o resto, ele pode traduzir como o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Mas como existe um contexto e tem o resto do Salmo, quando eu leio dizendo, Ele me conduzirá aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Pastos verdejantes e águas tranquilas falam de coisas materiais. Então o contexto do versículo 1 necessariamente está atrelado ao contexto do versículo 2, 3, 4 e todo o resto. Então, quando eu entendo que Ele me conduz para os pastos verdejantes e águas tranquilas, então agora eu posso traduzir adequadamente, corretamente, o versículo 1 como o Senhor é o meu pastor e nada, inclusive Ele, nada me faltará. Eu vi um outro pastor dizendo o seguinte, não, o Senhor é o meu pastor e Ele não te faltará. Você está passando pelo vale da sombra da morte e Ele está ali para te consolar, para poder te dar uma força. Gente, se ao passar pelo vale da sombra da morte, tudo o que Deus faz é estar ao meu lado para dizer, vamos lá, vai lá garoto, vai em frente. Eu não preciso de Deus. O Jorge Daltro já faz isso. Só preciso do pastor Jorge Daltro. Ele vai lá do meu lado dizendo, Fragale, vamos lá, cara, eu sei que está ruim, está difícil, você está desanimado, mas pô, vamos lá, cara, olha, Deus está contigo, Deus é uma vez. Eu só preciso dele. E além dele, tem outros. Tem o pastor Jorge Monteiro, também vai lá, Jorge Daltro, vou te ajudar aqui. Vamos lá, Fragale, não existe não. E tal, e vem um monte de gente, todo mundo, eu não precisava nem de Deus. Quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu preciso muito mais do que ter ao meu lado um Jorge, uma Denise, um Duda. Eu preciso ter toda essa gente, mas eu preciso que Deus haja de um modo poderoso para me conduzir para fora desse vale. Eu preciso mais do que ânimo, eu preciso mais do que uma ajuda, eu preciso mais do que uma palavra animadora, eu preciso de um poder sobrenatural que me leve para fora desse vale e me coloque no topo da montanha. E não há pessoa no mundo que possa fazer isso melhor do que o nosso Deus. Ele é poderoso para te tirar do vale da sombra da morte e para te colocar no topo da montanha. É ótimo e necessário que haja alguém do seu lado orando contigo, orando por você, te dando força, te encorajando, mas só Deus tem poder para te tirar do vale e te colocar no alto da montanha. Então eu posso confiar, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aleluia. Terceira coisa, graça não é liberdade para pecar, mas é liberdade para você ser quem você é, para ser quem você está se tornando, sem máscaras. Isso é o que o pessoal que critica a graça não entende. A graça não é liberdade para pecar, como muitos dizem. O que esse pessoal ensina é liberdade para pecar. Graça não é liberdade para pecar, a graça é liberdade para você ser quem você é, sem máscaras, sem fingimento. Você não precisa forjar um personagem para impressionar o pastor. Você não precisa vir para a igreja fantasiado de crente, com uma Bíblia 2 vezes ou 3 vezes maior do que essa debaixo do braço. Aleluia.
Bom dia, oi irmão, bom dia. Você não precisa de forjar esse personagem para que você seja visto por Deus como alguém que Ele ama, a quem Ele já perdoou. Deus jamais vai conseguir transformar um personagem. Deus só consegue transformar você quando você se apresenta a Ele como você é. Quando você se expõe para Ele com a sua realidade, com seus defeitos, seus problemas, suas taras. Quando você começa a se apresentar com os seus traumas, quando você se apresenta a Ele com a sua realidade emocional, quando você se apresenta a Ele com a sua realidade espiritual, quando você mostra para Deus, Deus, eu não estou aqui para fingir um personagem, eu estou me apresentando aqui para ser transformado pela sua glória, pelo seu poder, pelo seu amor. Deus pode trabalhar no seu coração. Quando você se apresenta a Deus como um personagem, Deus fica assistindo a peça teatral. Eis-me aqui, Senhor, aleluia. Oh, glória. Oh, meu Pai, que maravilha, tua presença. Oh, Deus. Você dá até uma risadinha. Aleluia. E Deus está olhando e falando assim, cara, esse personagem é muito interessante, mas não tá no meu roteiro, não. Eu preciso de gente de carne e osso, verdadeira, real. Gente que é como é. Eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, a graça anuncia, venha como está e permaneça do jeito que você quiser. Alguém aqui já me ouviu pregando algo desse tipo? Cara, a graça diz, venha como está e deixe Deus trabalhar em você, para que o Espírito Santo trabalhe e Ele te transforme. Ai de mim, se eu for um instrumento de transformação para a sua vida. Ai de mim se eu é que quero moldar você, por força e por violência, ao meu modo de entender as coisas. Ai de mim se sou eu que estabeleço para você um padrão, e você tem que ser igual ao padrão que eu estabeleci. A religiosidade faz isso, Deus não faz assim. A religiosidade mostra para você um estereótipo, e diz, se encaixe aqui, e aí você será considerado como um crente genuíno. Use esse terno, use essa gravata e você será um crente genuíno. Faça tanto tempo por semana de oração e você será um crente genuíno. Leia tantos capítulos da Bíblia por dia e você será um crente genuíno. Se envolva nisso ou naquilo e você será um crente genuíno. E Deus está tentando mostrar para nós que não é por obras. Ele não se impressiona com as nossas obras. Deus não olha para você e diz, oraste durante 1h30? Uau, estou impressionado e impactado contigo, meu filho. Que maravilha. E aquele outro ali, só orou meia horinha. É muito fraquinho, sabe de nada, inocente. Está por fora. Você acha que Deus está numa competição para ver quem ora mais? Sabe que eu aprendi essa lição quando eu estava na escola bíblica. Algo que mais uma vez o Smith Wigglesworth falou. Alguém perguntou para ele assim, irmão Smith, quanto tempo você ora por dia? A velha competição, né? Aquele ali ora 40 minutos. E aquele outro ali 1h30. E você quanto tempo ora? Porque afinal de contas Deus te usa de uma maneira tão poderosa que você deve ser uma pessoa que ora 4 horas por dia ou mais. Queriam ouvir uma resposta impressionante desse tipo. Não, eu oro 4 horas por dia. E ele disse, olha, eu nunca gastei mais de meia hora em oração. Mas também nunca fiquei mais de meia hora sem orar. Porque o convite do apóstolo Paulo é, orai sem cessar. Paulo não escreve dizendo, quebrem recordes de tempo orando, mas permaneçam em constante oração. Gente, se a sua vida não for uma vida de oração, e quando eu digo uma vida que está constantemente conectada com Deus, pobre de você. Pastor, onde é que você ora? Eu oro em casa, eu oro no carro, eu oro. Você me vê, se você me encontrar um dia num sinal
de trânsito, parado, o sinal está vermelho, eu parei, e você me vê, o carro está vazio, só tem eu, e eu estou gesticulando, é porque eu estou falando com Deus, não é que eu estou maluco, não. Porque eu oro e eu sou italiano, então eu vou falando e eu começo a me empolgar, eu começo a gesticular para lá e para cá. Minha esposa tem um medo danado disso quando eu estou na mesa, porque eu vou varrendo o copo para lá e tal, começo a espanar as coisas, porque eu não consigo falar sem mexer as mãos. Mas se você me ver parado, se você me vir parado, num sinal de trânsito, tem mais ninguém, e eu estou falando, é porque eu estou orando. Pastor, mas o senhor ora de que forma? Do mesmo jeito que eu estou falando contigo aqui. Pastor, o senhor não ora daquele jeito? Ô Senhor, Deus Altíssimo, que se assenta nas mais altas alturas, num trono de veludo dourado, que sobe, que desce, que anjos que vêm por cima, por detrás, por diante, por trás, que vão até a Ásia e voltam, que vão também, sobem para o norte, vêm para o sul, vai ao polo norte, vai ao polo sul, os anjos que se servem, querubins que cantam santo, santo, santo. O senhor não ora assim? Não ora assim. Eu não oro assim. Eu acho que quando Deus ouve alguém orando assim, Deus quer responder a oração. E Ele está assim, sim, vai, fala, chega lá. Isso aí tudo eu já sei, estou sentado num trono dourado, com veludo vermelho, os anjos, querubins, isso eu já sei. Vai lá, fala, o que é? O que tu quer? Porque você fica dando uma volta, fazendo uns negócios, falando uns troços, e Deus quer intimidade. Deus quer intimidade com você. Deus quer intimidade de pai e filho. Proximidade de pai com filho. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Você pode imaginar, você poderia imaginar, não sei qual é o tamanho, a idade do seu filho, você que levantou a mão, mas eu lembro do meu filho quando eu era mais novo, o Bernardo, quando ele era pequeno, a gente morava na África do Sul, e passava na nossa porta todo santo dia, ou quase todo dia, uma Towner, que vendia sorvete, e o camarada vinha lá de longe com uma musiquinha, parecia uma música de realejo, aquilo tocando, blim, 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 blim. O Bernardo ouvia aquilo, ele já sabia, já era um ato reflexo, lá vem a van do sorvete, ele saía correndo, e ele saía gritando, pai, me dá 2 randes, a moeda da África do Sul é o rand, e era 2 randes, eu não sei, não me lembro se era casquinha, ou se era casquinha, né, o camarada tinha aquela maquininha que botava, né, era 2 randes a casquinha, aí ele já saía correndo, gritando, pai, me dá 2 randes. Aí ele se pendurava no portão, literalmente ele se pendurava no portão, e ele começava a gritar, wait, ice cream, wait. E o camarada, ele já vinha na maldade, que ele já sabia que ali ele tinha um cliente fiel, ele já vinha devagarinho, ele vinha com um sorriso maligno no rosto, freando, já na porta. O Bernardo vinha correndo, pegava lá a moedinha de 2 randes, ia lá e comprava o sorvete dele. Mas você imagina, se estou eu sentado na sala da minha casa, e vem o Bernardo, passa o sorvete, e vem ele. Oh meu pai, eis que passa na porta a profética van do ice cream, e eis que te peço 2 randes a comprar o ice cream. Eu ia olhar para Denise e ia dizer, Denise, chama um psiquiatra, um psicólogo, que esse garoto tá com problema sério. Eu jamais esperaria meu filho vir dessa maneira para mim. Eu esperaria que ele fizesse como ele fazia, de vir correndo, pai, me dá 2 randes, e meter a mão no meu bolso, e eu pegar a moeda e dar para ele. Por quê? Porque é meu filho. Porque é meu filho. O que eu espero dele é uma reação de quem tem comigo um relacionamento de intimidade, de proximidade, de pai com filho, e não alguém que me trata como um senhor distante. Eis que eu te peço, meu pai. Não, pai, eu estou aqui porque eu sou teu filho. A gente precisa se acostumar a entender que Deus é nosso Pai e nos apresentarmos diante dele sem máscaras. 2 Coríntios 3, no versículo 13, diz assim, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. E agora no versículo 18, Paulo diz assim, e todos nós,
com o rosto descoberto, sem fingimento ou hipocrisia, mas com autenticidade, contemplando, ou seja, olhando atentamente a glória do Senhor. E a glória do Senhor não é uma coisa, a glória do Senhor é uma pessoa, a glória do Senhor é Jesus. E todos nós com o rosto descoberto, desvendado, olhando, contemplando, olhando atentamente a glória do Senhor que é Jesus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Contemplando Jesus, qual é a fonte de genuína transformação? Não é um curso que eu faço, não é um curso de discipulado que eu fiz. A genuína fonte de transformação é quando eu olho atentamente para Jesus e vou me tornando imagem e semelhança dele cada vez mais, cada vez mais. Não é um processo de um dia, não é um culto, não é uma corrente, não é uma campanha, é uma vida. Não é uma semana, não é um mês, é um dia após o outro. Eu erro, eu acerto, eu erro, eu acerto, eu acerto, eu erro. Mas eu estou num processo, sendo transformado. Ah, você errou, você não é crente, você é um crente meia tigela. Não, eu sou um crente em transformação. Eu sou alguém que está aprendendo, eu sou alguém que está caminhando. Eu estou nessa jornada. Essa jornada de dia a dia e me tornando mais semelhante a Jesus. Sabe, Pedro entrou nessa jornada. Pedro não ficou perfeito da noite para o dia, mas ele teve uma jornada de vida. No começo, Pedro era aquele camarada cabeça dura, era um camarada intempestivo, era um camarada que falava muita coisa da boca para fora. Na hora H, ele tirava o time de campo, jurou para Jesus: olha, se esses outros 11 aí te abandonarem, comigo é diferente, estou contigo até o final. E Jesus falou: Pedro, ainda hoje, cara, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. É ruim, Jesus, coisa nenhuma. Esse era Pedro, o Pedro dos Evangelhos. Mas Jesus olhou para Pedro e viu nele um homem transformado. As pessoas olhavam para Mateus e viam um cobrador de impostos, um pecador, um traidor da pátria. Mas Jesus olhou para Mateus e viu um apóstolo. As pessoas podem olhar para você e ver um monte de defeito, um monte de falha, e apontar as falhas que você possa ter. Mas quando Jesus olha para você, ele vê um filho amado, ele vê um santo, ele vê uma filha amada, ele vê uma santa. Sabe, Pedro foi sendo transformado. Quando você chega no livro de Atos, Pedro já é um cara diferente. Pedro já está começando a perceber que, cara, aquele sistema da lei não funciona. Ele começa a entender que aquilo ali vai dar ruim. Quando você chega nas epístolas, 1ª e 2ª Pedro, Pedro é um homem completamente diferente. Aquele cara que lá em Atos dos Apóstolos bateu de frente com Paulo, agora recomenda: deem ouvidos ao que diz o nosso irmão Paulo. Eu custei a entender, mas o que ele diz é a realidade que precisa ser aprendida e ouvida, e o cara é de Deus. As epístolas de Pedro são epístolas sobre graça. Graça em meio ao sofrimento, graça em meio às lutas, graça em meio à perseguição. Esse é o tema, é o tema das epístolas de Pedro. Um cara que aprendeu graça. E por que ele aprendeu graça? Porque graça não é uma doutrina, graça é uma pessoa. E ele foi aprendendo mais e mais quem Jesus realmente é. Ele teve que aprender com Paulo. Se alguém conheceu Jesus segundo a carne, hoje não mais o reconhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Pedro teve que sofrer um processo de renovação de mente e transformação para entender que o Cristo glorificado já não era mais aquele Cristo de Nazaré que ele viu nas ruas, carregando uma cruz, sendo chicoteado, sofrendo, morrendo pendurado naquele madeiro. Agora era o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, um Cristo que estabeleceu uma nova aliança e não simplesmente deu continuidade à antiga aliança. Foi um processo de crescimento. Foi um processo de crescimento. E nós estamos nesse processo. Então se apresente a Deus como você é, sem medo, sem vergonha, sem receio. Não tente forjar um personagem. Você não precisa formar um personagem, o crente perfeito.
você precisa se apresentar como você é. Por isso, na Nova, todos são bem-vindos. A gente não quer que daquela porta para frente você seja um personagem. A gente quer que você entre aqui e se você tem esse ou aquele defeito, a gente te recebe e a gente não vai te transformar. O Espírito Santo é quem vai fazer isso. Pastor, eu estou na igreja já há 3 meses. Eu cheguei aqui, eu usava maconha, continuo usando. Eu sou bem-vindo? É. Pastor, eu estou aqui já há 1 ano. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu era uma pessoa desbocada até não poder mais. E eu continuo falando palavrão até pelas orelhas. Eu continuo sendo bem-vindo? É. Pastor, mas eu quando cheguei aqui na igreja, eu estava envolvido num problema assim, assado, e ainda não desenrolou tudo na minha vida, ainda tem um montão de coisa, eu sou bem-vindo a continuar? Claro, sim, você é. Aí o crítico ouve isso e acha que graça é liberdade para pecar. Não, graça é liberdade para ser quem você é, porque sendo quem você é, Deus agora tem autoridade e poder para Ele tocar na sua vida e te libertar da maconha, te libertar da prostituição, te libertar do mau linguajar, ou te libertar do que seja, porque Ele é poderoso, porque Ele é bom.